reitor e vice-reitor abaixo assinados, vem à presença da Comissão da Consulta à Comunidade da UFBA para escolha do reitor e vice-reitor 2014 e 2018, expor e postular o seguinte: diversas correspondências subscritas por professores da Faculdade de Medicina da UFBA, um deles coordenador da COREME, foram dirigidas a essa comissão, manifestando-se favoravelmente ao direito de voto dos residentes médicos e multiprofissionais no procedimento de consulta à comunidade universitária para escolha do reitor e vice-reitor 2014 e 2018, prevista para os próximos dias 20 e 21 do mês corrente. Todas sem resposta até o presente momento, lamentavelmente. Os residentes integram a comunidade universitária, alunos regularmente matriculados em curso tradicional e oferecido e mantido pela UFBA, portadores inclusive de CIAP, porquanto remunerados pelos serviços que prestam, inerentes à sua formação profissional. Não podem, por isso, nem devem ser considerados párias ou inexistentes. Postulamos expressantes sejam os residentes ouvidos na consulta anunciada, garantindo-se-lhes o direito de nela votar. Obrigada. Bom, né? Bom, neste debate, nós teremos as seguintes etapas com os seguintes tempos, né, para cada uma dessas etapas. No primeiro bloco do debate, os candidatos farão uma apresentação da sua chapa e do seu plano de trabalho. E para isso eles terão 10 minutos. Em seguida, nós teremos os blocos 2 e 3, que são blocos de perguntas e respostas. Nestes blocos, eu queria deixar já esclarecido inicialmente que todas as pessoas não precisam ficar ansiosos com a questão da inscrição. Nós vamos inscrever todas as pessoas, mas faremos um sorteio, porque o primeiro bloco são 6 perguntas e o segundo bloco serão 9 perguntas, certo? Divididas equitativamente entre os segmentos. Então, as pessoas que quiserem se inscrever nestes blocos, no momento de pedido de inscrição, a mesa anotará o nome de todos. Aqueles que não forem sorteados poderão enviar as suas perguntas por escrito e terão garantidas as suas oportunidades de enviar as suas questões para os reitores. Terminado o primeiro bloco de perguntas, sendo que as perguntas deverão ser realizadas em 2 minutos, os candidatos terão 10 minutos para responder. No terceiro bloco, 9 perguntas e mais a leitura das perguntas escritas, nós daremos um tempo maior para que os candidatos possam também responder de forma a atender todas as questões colocadas na mesa. O bloco 4 é o bloco em que os candidatos farão as perguntas entre eles. E, por final, como assim? Ah, isso ficou acertado? Que eles farão? Tá. Bom, me chegou aqui uma informação do último debate que houve uma solicitação para ver uma inversão. Então, na verdade, após a apresentação, os candidatos já farão as perguntas entre eles. E, por fim, as considerações finais. É isso, Fernando? Não, nesse número do outro. Calma, calma. Foi a informação que Fernanda me passou aqui agora. Oi? Tanto no último debate, quando a gente já tinha acertado aqui para isso, a pergunta entre os candidatos seria antes da pergunta das plenárias, porque não houve tempo nos outros debates para ter o bloco de perguntas entre os candidatos. Então, primeiro pergunta entre os candidatos e, por fim, as perguntas da plenária e conclusão final. Não foi isso? Bom, então a gente mantém a versão anterior. Nós vamos solidariamente abrir aqui 2 minutos apenas. Professora Joaquina, quer ler uma poesia? Por favor, 2 minutos, professora.
oferecer à professorada toda. Permita que eu leia essa poesia. Quando tiver saúde. Não, professora, só... Então, não vai ler? Desiste. Então, tá bom. É porque ela só quer ler a poesia quando o salão estiver cheio. Bom, gente, então, dando início aos nossos trabalhos, começaremos o bloco 1 com a fala dos professores Luiz Rogério e a professora Eliene Benício. Bom dia, professores, estudantes e servidores técnicos administrativos de nossa universidade. Queria cumprimentar a comissão da consulta pela organização durante os debates, cumprimentar os meus colegas candidatos e candidatas a reitor e vice-reitora, e quero iniciar essa minha fala nesse último debate reassumindo e reafirmando o nosso compromisso com a UFBA e com a sua comunidade, como fizemos em 2010, quando aqui mesmo, nesse salão nobre da reitoria, estivemos na companhia da reitora Dora discutindo e debatendo a nossa universidade. Nos últimos anos, nessa gestão que ora se encerra, a UFBA ampliou o diálogo e a participação social, buscou a construção de consensos, a cooperação e a solidariedade institucional, aprimorou a gestão democrática e republicana. E nesses dias em que estive junto com a professora Eliene, candidata a vice na nossa chapa, visitando as unidades universitárias, visitando os órgãos de gestão da nossa universidade, tivemos a felicidade e a alegria de receber da nossa comunidade a confirmação de que aqueles compromissos institucionais que foram estabelecidos, foram encaminhados, foram aprimorados, foram dialogados com a nossa comunidade e, enfim, isso nos dá a certeza de que acertamos na nossa gestão e que a UFBA precisa avançar mais. A UFBA precisa seguir em frente. Também, nessas visitas, tomado de emoção, muitas delas, queria reafirmar o meu amor por essa instituição. Instituição da qual tenho orgulho de ter sido aluno, orgulho de ser professor, e que certamente tenho o desejo de que ela seja cada vez mais autônoma, livre, altiva, democrática e socialmente referenciada. Nós estamos certamente nesse momento, eu e a professora Eliene, muito emocionados. E não é possível viver uma universidade como a nossa sem emoção. A emoção faz parte do ser humano. Nós precisamos colocar a emoção acima, inclusive, da razão. E é dessa forma que construímos no dia a dia a gestão. Uma gestão universitária tem que ter o olhar voltado para as pessoas, os estudantes em especial, mas também os professores, os servidores técnico-administrativos. Participo ativamente da gestão, exercendo vários papéis, além daquele
outorgado democraticamente pela comunidade. Participei como vice-reitor, como pró-reitor de planejamento, pró-reitor de administração. Coordenei um grande projeto que foi a implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Coordenei o projeto de requalificação do Centro de Esportes e o projeto de construção do Complexo Esportivo Educacional. Grande projeto do futuro da nossa universidade. Além disso, é claro, sou fortemente conhecido na instituição por ter atuado nos últimos 4 anos como planejador e tocador das obras da infraestrutura da universidade, função da qual tenho muito orgulho, já disse isso, de ter exercido. Porque não há universidade de qualidade sem uma boa infraestrutura. Todos que conhecem as grandes universidades do mundo, como eu conheço algumas delas, sabem que a infraestrutura é um dos pilares para o bem fazer do ensino, da pesquisa e da extensão. Esta atuação em múltiplas funções me deu a oportunidade de conhecer a UFBA em sua totalidade, aprofundar os meus conhecimentos na gestão pública e ser um ativo protagonista de importantes realizações. No último debate, na Faculdade de Arquitetura, apresentei alguns números. Na extensão, um aumento de 379% nas bolsas de extensão. Na pesquisa, um aumento de 630 para 1.902 bolsas de iniciação científica. Programas que qualificam o nosso programa de assistência estudantil e de ações afirmativas. Incluímos os nossos estudantes nos programas de iniciação científica e extensão, qualificando a abertura das portas da universidade para a juventude. Recuperamos um grande programa do qual eu fiz parte enquanto aluno, o nosso programa de monitoria, também qualificando o ensino de graduação, trazendo os nossos estudantes para fazer ensino, pesquisa e extensão, porque esses são os pilares da instituição, da nossa universidade. São servidas quase 3.000 refeições diárias. Ou requalificados. 164 laboratórios de pesquisa. Vários auditórios. Muito. E com a experiência sabemos que podemos fazer mais. E é para continuar esse projeto e evitar que a UFBA volte a ser uma instituição de privilégios, e para garantir que a UFBA siga autônoma e democrática e republicana, e para garantir a diversidade de uma UFBA para muitos, que temos afirmado nesses últimos dias que o nosso partido é a UFBA, e que o partido da UFBA é a educação. Pediria à professora Eliane para falar um pouco agora sobre o que pretendemos fazer na nossa gestão. Bom dia a todos e a todas. Como falta poucos minutos, eu vou destacar
a criação do Fundo de Apoio Social com recursos oriundos necessários ao bom andamento da vida universitária dos estudantes. Em relação aos programas de permanência, podemos e pensamos em ampliar ainda mais as ações afirmativas direcionadas aos estudantes e também criar o núcleo de gênero e diversidade na PROAI para atendimento às vítimas de assédio, abuso sexual, aos casos de homofobia que infelizmente ainda persistem em nossa universidade. Pensamos também em ampliar o auxílio creche e garantir a vaga dos filhos das residentes nas creches durante a realização de seus cursos. Em relação às residências universitárias, pensamos também em criar espaços de convivência, também a construção de apartamento para as estudantes grávidas e mães, assim como também espaços reservados aos portadores de deficiência. Para os professores, a discussão, com certeza, é a revisão da carga horária em sala de aula. E para os técnicos administrativos, precisamos implantar imediatamente os turnos. Obrigada. Bom, em seguida, os professores Nelson Preto e professor Ângelo Serpa. Bom dia a todos e todas. Saúdo a mesa, saúdo meus colegas professores, em meu nome do professor Ângelo Serpa. Queria dar as boas-vindas a todos e estamos finalmente hoje com um auditório um pouco diferente do que temos visto dos 4 debates, porque efetivamente temos tido sempre uma plateia praticamente muito próxima de um debate sobre o outro, e por isso peço desculpa àqueles que estão presentes mais frequentemente, porque nós vamos ter que repetir como um mantra os nossos princípios nessa eleição. Estamos muito contentes, eu e o professor Ângelo e todos aqueles que estão conosco nessa caminhada, porque efetivamente esse é um movimento importante na história da universidade, é um movimento e é um momento absolutamente fundamental, porque nós achamos que a UFBA precisa cada vez mais ser politizada com P maiúsculo, e isso nós estamos sentindo nos nossos movimentos hoje, a ausência disso, e sentimos uma certa saudade de movimentos históricos que tivemos e que nós e muitos dos companheiros aqui presentes, lembro de Iraci, de Suzana, de Xango, saudades de Petrovic, de Bira Rebouças, de Felipe Serpa, quando na década de 80 efetivamente estávamos na rua, literalmente, ocupando integralmente o Campo Grande, numa defesa intransigente da educação pública e da universidade pública nesse país. Fomos partícipes disso e aquilo foi fundamental para a nossa formação. Mas não precisamos ir tão longe. No dia de hoje, temos o trágico aniversário de um absurdo que aconteceu nesta universidade, que foi a invasão pela polícia militar nas faculdades de Direito e na Faculdade de Educação. A nossa chapa Autonomia e Diferença se coloca firme e forte na defesa da autonomia da universidade. Fatos como aquele 16 de maio não podem se repetir e o reitor e o vice-reitor não permitirão que isso aconteça. Lembro do trabalho fundamental que vem sendo feito pelas comissões de verdade dessa universidade.
pelo onde não temos tempo, pela ausência de técnicos administrativos que nos fazem apenas colocar ponto e decisão, sem que sejam registradas as nossas intervenções. Meus queridos colegas, companheiros de caminhada, nosso percurso é muito claro. Não temos dúvida sobre a razão que nos traz hoje, 8 anos depois de já termos sido candidato, nesse momento, nesta campanha. Estivemos juntos com a professora Eliane Azevedo, estivemos juntos com Felipe Serpa, estivemos junto com a professora Anice Americano e o professor Filgueiras, que aqui está. Estivemos juntos, eu mesmo, junto com outros que hoje são adversários dessa campanha. Que fazer? Cada um que explique o seu percurso. O nosso percurso é muito claro e não abrimos mão dos nossos princípios. É isso que temos feito e vamos continuar a fazer agora, nesta campanha, e com quem quer que seja eleito, construindo a nossa universidade, que precisa recuperar a sua altivez. A universidade não pode se acomodar às regras ditadas pelas políticas neoliberais que nos fazem não ter tempo nem mesmo de estar aqui num momento fundamental como esse. Vamos insistir na necessidade de uma regulamentação desse processo eleitoral. Temos dito em todos os debates, e perdoem a repetição e a insistência, temos registrados na internet que não abrimos mão, que o decreto 1916 tem que ser revogado, um decreto do governo Fernando Henrique Cardoso, que coloca na eleição da universidade, caso desejamos fazer, o voto de 70% para os estudantes. Temos que ter uma eleição regulamentada, com regras claras, não regras feitas de última hora, sem a presença dos candidatos, com calendário definido para início e fim da campanha, não permitindo que candidatos muitos meses antes comecem a sua campanha, com sistemática de votação, com controle do uso da máquina. Pode um candidato no exercício da sua função na universidade ser candidato continuando no exercício da função? Isso é importante avaliarmos. E o básico de tudo isso, a questão do financiamento da campanha. Temos colocado explicitamente desde o primeiro dia que todos os custos da nossa campanha, que são altos, e todas as doações, que são baixas, estão publicadas, fazendo com que o rombo não seja pequeno, mesmo numa campanha pobre. Desde o primeiro dia, na nossa página, isso está claro e está definido, apresentado para toda a comunidade. Mas, muito mais do que isso, queremos que a eleição se encerre na própria universidade. Temos o compromisso, exatamente por isso, todos já afirmaram, mas nós fazemos questão de repetir, que caso a comunidade não nos dê a honra de nos escolher como reitor e vice-reitor, nós não faz diminuir o voto relativo dos estudantes. Pois muito bem, sobre a tal excelência acadêmica tão mencionada nessa campanha, queremos com muita clareza dizer a nossa posição sobre excelência acadêmica. Não concordamos com a ideia de excelência, não queremos ser líderes do Norte e Nordeste, não queremos ser primeiro lugar. Nós queremos que todas as instituições públicas do nosso Estado tenham qualidade. Nós queremos que todos os nossos estudantes, todos os nossos grupos de pesquisas sejam fortalecidos. Não queremos e não aceitamos que a educação mesa. Temos aqui nessa universidade representantes da CAPES que nada fazem para modificar essa realidade. Portanto, quando falamos, e o nome da nossa chapa é clara, autonomia e diferença.
Quando falamos em diferença, falamos claramente que temos que ter respeito com o diferença, que temos que enaltecer o diferença. Não podemos hierarquizar. A hierarquia, em última instância, é algo que desiguala as pessoas. Temos que trabalhar com políticas claras na pró-reitoria de pós-graduação, de pró-reitoria de pesquisa e inovação, no sentido de não continuar com a lógica de privilegiar os privilegiados. E o exemplo todos conhecem. Nós dois somos bolsistas do CNPq. Pasmem, esta bolsa tem o nome de Bolsa de Produtividade. É lamentável que um governo mantenha o nome dessa bolsa como produtividade. Ao submetermos um projeto no PIBIC, passamos da frente. Então, se colocarmos ali uma receita, ela será aprovada porque o avaliador não precisa olhar, porque nós somos excelentes, somos bolsistas de produtividade. Temos que trabalhar para mudar radicalmente estas questões, e isso é responsabilidade da UFBA, de cada um de nós. Mas queremos ir mais longe e o tempo não nos permita. Queremos reafirmar que a nossa posição é radical, sim, é uma posição radical. Anos se construa cotidianamente, que valorize seus conselhos superiores, que valorize suas congregações, respeitando as decisões da maioria, mas fundamentalmente enaltecendo as minorias, enaltecendo aqueles que fazem críticas às posições da minoria, porque efetivamente esta é a única forma de se construir a democracia nesta universidade. Esta é a única forma que efetivamente nós temos para fazer com que a UFBA volte a brilhar com altivez. E para que a UFBA volte a brilhar com altivez, não basta ter um reitor e um vice-reitor altivo. É necessário que toda a comunidade efetivamente se sinta UFBA e com ela construa o seu presente. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a Comissão Eleitoral, cumprimentar os meus colegas Nelson, Ângelo, Luiz, Eliane, João, Paulo e a minha vice, professora Sueli, para mais um debate. Este é o 8º ou 9º debate do qual participamos em todos os locais onde fomos, inclusive na TVE, que deve passar sábado à noite. A nossa chapa foi formada e tem o seguinte lema: é necessário avançar na expansão do ensino público cotas sociais com recorte étnico. Naquele ano, 2004, há 10 anos atrás, nós tínhamos 3,9% dos jovens entre 18 e 24 anos no estado da Bahia no ensino superior, público e privado. 3,9% dos jovens. Como nós podemos falar em altivez
em país forte, em país que deve influenciar o mundo, socialmente, economicamente, politicamente, se nós deixávamos nossos jovens de fora do ensino superior. Hoje, no Brasil, temos menos de 15% desses mesmos jovens, essa mesma faixa etária, entre 18 e 24 anos, também no ensino superior, tanto público quanto privado. Significa que 85% estão fora. Não existe autonomia, não existe país forte se nós deixamos 85% dos jovens fora. E do ensino superior público, muito menos. De Campos de Cruz das Almas, que tinha o curso de agronomia, que tinha sido incorporado, já era uma escola centenária, foi incorporada à nossa universidade quando Edgar Santos juntou a Faculdade de Medicina, a Faculdade Livre de Direito, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, juntou as escolas de artes e fez a nossa universidade. Nós passamos a fazer o movimento inverso e a UFRB foi criada a partir do nosso campus e existem campos da UFRB em vários municípios. Depois, nós plantamos 2 sementes no interior. Uma, o campus de Barreiras, e a outra, o campus de Vitória da Conquista. Nem foi todo mundo que era a favor da expansão, que era a favor da interiorização. Obviamente que a nossa universidade seguiu uma política de governo, porque também se não houvesse financiamento, não houvesse contratação de professores, não houvesse financiamento de infraestrutura, não ia se criar campus, a revelia. Com autonomia sem financiamento não existe. Muitos foram contra. Estão presentes aqui. Disseram que de ir para o interior ia diminuir as nossas condições. Que a gente primeiro precisava arrumar essa casa aqui para depois expandir. Dessas 2 sementes, uma virou a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que nós somos tutores, estamos ajudando a fazer ela se consolidar. O outro campus ainda é nosso, Vitória da Conquista. O Instituto Multidisciplinar em Saúde tem 6 cursos de graduação, 2 mestrados e 1 doutorado. Tivemos lá terça-feira num debate. A infraestrutura dos prédios é excelente. Tem só 89 professores para dar conta de todos esses cursos. Então existe uma sobrecarga de trabalho, mas todos eles arregaçam as mangas e estão fazendo um ensino de qualidade. Existem técnicos administrativos, poucos, que fazem também o trabalho de qualidade. Existem mais de 1.000 estudantes que também estão lá fazendo suas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, também com qualidade. Então, expandir, é possível fazer a expansão com qualidade, porque a expansão inclui o outro, a expansão inclui o pobre, que paga imposto nesse país e mantém os nossos salários. E devem ser incluídos. Nós não temos que ter medo de expansão. Nós não temos que ficar pensando se a expansão é neoliberal, ou é liberal, ou é conservadora. Porque quem muda a realidade são as pessoas. Quem muda a realidade são essas pessoas que estão aqui nesse auditório e todas as outras que não vieram aqui, mas são da nossa universidade. 40.000 pessoas para pressionar e botar o rumo, indicar qual é o caminho. Nós precisamos incluir o outro, porque nós já estamos aqui. E a expansão vai trazer isso.
através do PUNE, que comprava vagas ou reservava vagas nas particulares. Nós criticamos isso. E depois veio um outro programa que chamou Reúne e que se investiu nas universidades públicas. Esse programa já passou, não importa os nomes dos programas. O que importa é que a gente tem que defender que tem que ter programa de expansão, colocando vagas nas universidades públicas, e que nós arregaçamos as mangas e fazemos essa expansão ser de qualidade. A Faculdade Livre de Direito surgiu, é a nossa mesma Faculdade de Direito, só perdeu o nome, só tirou o livre, o nome só mudou um pouco, mas ela continua livre. A Faculdade Livre de Direito surgiu com financiamento da Fundação de Direito. E ela foi livre porque ela não precisou do financiamento público, o financiamento do governo. Ela não sentia nas regras que o governo quisesse. Podia defender o outro contra a opressão do Estado. Por isso o nome livre. Nós só seremos livres, teremos autonomia quando a gente discutir financiamento às claras. Como é que nós vamos ter financiamento à pesquisa? Com editais direcionando. Queremos pesquisa agora em petróleo e gás. Queremos todo mundo trabalhando para a Petrobras. A pesquisa é livre nesse país. E os recursos para ensino, pesquisa e extensão têm que ser incluídos no orçamento das universidades. E aí nós vamos discutir a verdadeira autonomia. Quais as pesquisas nós vamos financiar? Por dentro, nos nossos conselhos, nas instâncias de decisão coletiva. É óbvio que podemos ter as agências para fazer indução de onde vai o desenvolvimento, mas não para dizer que vai todo para um lado só. Indução é então, indução por aí. Indução não é dizer todo mundo vai trabalhar aqui. E para ter financiamento, não pode ser para o professor novo. Tem que ser para o pesquisador 1A, tem que ser para o pesquisador 1B. Não. Nós precisamos incluir nessa universidade os outros, incluir também os nossos. Discutir políticas à vera que inclua o técnico administrativo que chega, o professor novo que chega, incluir eles em todas as atividades, inclusive na pós-graduação, discutindo claramente no nosso conselho. As nossas propostas não são, os caras estão falando que vai botar todo mundo. Não, as decisões são coletivas. Nós vamos induzir os nossos conselhos a discutir como fazemos a inclusão. Porque dos estudantes, inclusive dos estudantes que chegam, esses programas ainda são insuficientes. Precisamos mais. Conclua, por favor. Então, terminando, nós precisamos pensar na autonomia, com financiamento e na inclusão à vera. Professor João Salles, professor Paulo Miguel. Bom dia a todos. Estamos no momento decisivo em que o destino da UFBA se decide. Quero agradecer a acolhida que nossa proposta tem tido em cada unidade, o abraço de cada colega, professor, estudante, trabalhador técnico administrativo. Agradeço os membros da mesa, a comissão eleitoral. Vamos à nossa proposta. Diz certa tradição filosófica que conhecer é reconhecer. Então só podemos encontrar o que desejamos e conhecemos. No caso de uma instituição, ela só pode rumar em direção ao que já está inscrito nela. Nossa construção coletiva, nós buscamos a excelência, que qualificamos como excelência acadêmica, excelência da instituição, definida por seu claro compromisso social. Não temos medo de palavras que sabemos qualificar.
Queremos excelência acadêmica porque compreendemos que essa noção está associada a compromisso social e isso implica combater claramente o elitismo. Não... convivendo dentro dela com várias manifestações de autoritarismo, de desigualdade. Combatemos o produtivismo porque defendemos a produtividade, a produção autêntica, reconhecida por sua relevância, por seu valor acadêmico, não por índices e números que venham ser colocados e que levam os professores mais a competir do que a cooperar. Nós, ao defendermos a excelência acadêmica, reafirmando o compromisso histórico da nossa geração e das gerações futuras com a expansão do ensino superior, dizemos simplesmente que estudantes, nosso povo, não tem apenas direito à educação. Na UFBA, não. Na UFBA, mais do que direito à educação, eles têm direito à educação de qualidade. Para isso... E não temos nenhum problema em afirmar que a UFBA tem inscrita nela a vocação da excelência e da qualidade diante da sociedade baiana, assim como tem inscrita nela a capacidade de resistência, porque quando em 16 de maio fomos invadidos, a UFBA resistiu unida e vai continuar unida defendendo a sua autonomia. A excelência é um valor para nós, inclusive é um valor maior do que a magnificência que alguns têm procurado desde 2006. Vão ter que esperar mais 4 anos para continuar procurando isso, porque a excelência é um valor que nos une, é um valor que dá sentido à nossa instituição, e ela não pode, nesse processo, ser determinada de fora. Não tem sentido que nossa autonomia seja ferida por procedimentos burocráticos. Nossos conselhos acadêmicos, que são fundamentais e devem ser valorizados, têm tido, entretanto, uma vida burocratizada. Nosso plano de desenvolvimento institucional, só para dar um grande exemplo, que é um plano com que traçamos metas, com que sonhamos, com que dizemos o que queremos com a pesquisa, com a extensão, com as ações afirmativas. Esse plano foi feito às pressas, para atender uma solicitação da FINEP, que cobrava a conformidade do investimento em infraestrutura na existência de um PDI. Como não tínhamos PDI, se fez um rapidamente, o Conselho Universitário responsavelmente aprovou, mas esse plano é artificial. Não é um plano construído segundo a natureza da nossa instituição, que é capaz de refletir, capaz de analisar, e deve determinar seu destino democraticamente. Reafirmamos assim a nossa autonomia, importantíssima, quando não apenas construímos uma ouvidoria para atender uma exigência da CGU, mas sim quando temos uma ouvidoria para combater as manifestações de autoritarismo, que aí sim estamos reafirmando a nossa qualidade acadêmica. Essa ouvidoria deve ser fortalecida, não apenas para punir, mas para ter políticas indutoras e fundamentais. Queremos reafirmar nesse processo a clara autonomia da universidade diante dos partidos, dos governos e do mercado. Para afirmar isso, um dos meios é sim ter uma eleição que se completa na UFBA, e uma eleição que seja preparada, debatida, discutida, uma eleição que, portanto, dignifique a própria instituição, que não seja rebaixada pelo uso de expedientes que não são um argumento, que não são o trabalho do conceito e que retirem a preeminência da palavra exatamente nesse espaço diante de outros instrumentos de poder. A UFBA se alimenta da sua diversidade, da sua diferença, é o lugar do dissenso também, mas não é o lugar da divisão. Os que querem promover a divisão nos enfraquecem.
os que convivem com a diversidade de posições, vão sim conseguir examinar, por exemplo, o resultado do Reúne, as condições concretas. Poderemos criticar para avançar, porque queremos, por esse método, por esse procedimento burocrático não gerencial. É muito perigoso o que nós vemos quando algumas pessoas querem gerencialmente conduzir a UFBA, como tecnocratas que separam a gestão da política, que temem o debate, que temem o diálogo com os movimentos sociais, que se comportam no espírito antigo da ditadura militar, ou de executivos de empresas capitalistas que pensam que a política atrapalha a gestão, que o barulho dos movimentos sociais não é bem-vindo. Por isso mesmo, a nossa proposta, que se construiu coletivamente, realizando seminários, acolheu, se reconheceu numa proposta apresentada na pauta local do movimento dos docentes, a realização de um congresso da UFBA. Um congresso pelo qual determinemos as nossas metas, não burocraticamente. Nos reconhecemos nisso porque compreendemos que essa é uma forma, sim, de oxigenar nossas instituições, não de substituí-las. Essa é uma questão que deve ser ouvindo cada instituição, cada unidade, cada categoria, colhendo essas informações, dispondo dos dados. Esse congresso pode renovar nossas energias e fazer com que a construção, que o debate que hoje nos alimenta não seja encerrado no dia seguinte à eleição por uma gestão burocrática. A diversidade é um valor, porque a universidade é um lugar de reflexão. Na UFBA que queremos, tem lugar, sim, a presença, a escuta dos movimentos sociais. Tem lugar, sim, as demandas que nos chegam e nos desafiam. Porque é um lugar em que a sociedade respira. E é nesse sentido que vem a nossa proposta do Congresso e tantas outras que temos apresentado para reforçar a nossa autonomia. E recuperando, então, um texto do nosso primeiro compromisso com a UFBA, queremos lembrar que a nossa proposta, nós, da construção coletiva, desejamos que se faça o barulho do embaralhar dos conceitos que precisam se mover com pressa e paciência, o bom barulho da diversidade cultural e da tolerância epistemológica, e que nossa candidatura, como um projeto coletivo, nos traga, nos devolva o sabor da invenção, da luta e da alegria de ser UFBA.